Bom, Boa vamos lá. noite, pessoal. Tudo bom? Mais uma segunda-feira, vamos começar o nosso estudo. Fazer a prece inicial. Alguém gostaria de fazer? Senão eu faço. Só um minutinho, antes de mais nada, pedir para o pessoal deixar o microfone no mudo, né? Se quiser falar, fique à vontade. Essa é uma reunião participativa, então é importante todo mundo participar, tirar dúvidas, questionar, discordar. Estamos aqui para aprendermos juntos, né? E aí no chat aqui do lado, vocês podem observar, eu coloquei o, o tema do estudo de hoje e o Livro dos Espíritos em PDF, para quem não tiver o livro. Tá bom? É isso. Podemos começar então? Fazer a prece então. Amado Mestre Jesus, mentores amados do GEOL, estamos gratos por mais essa oportunidade de estudo de hoje, onde vamos aprender um pouco mais sobre o mundo espírita, sobre o mundo espiritual e a correlação entre o mundo espírita e o mundo corporal. Graças ao Allan Kardec, que codificou, montou todos os livros da codificação. Possamos ter um bom proveito do nosso estudo e que levemos esse estudo para mais pessoas que não puderam participar hoje. Obrigada, que assim seja. Nós vamos começar o capítulo 4, da pluralidade das existências. Alguém gostaria de ler? Silêncio total. Então, eu vou começar a ler. Da pluralidade das existências. A reencarnação, a justiça da reencarnação, encarnação nos mundos, diferentes mundos, transmigração progressiva, a sorte das crianças após a morte, sexos nos espíritos, parentesco, filiação, parecença física e morais, ideias inatas. A reencarnação. 166. Como pode a alma, que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea, acabar de depurar-se? Sofrendo a prova de uma nova existência. A. Como realiza essa nova existência? Será pela sua transformação como espírito? Depurando-se, a alma indubitavelmente experimenta uma transformação, mas para isso necessário lhe é a prova da vida corporal. B. A alma passa, então, por muitas existências corporais? Sim. Todos contamos muitas existências. O que, dizem ao contrário, pretende manter-vos na ignorância em que eles próprios se encontram. Esse é o objetivo deles. C. Parece resultar desse princípio que a alma, depois de haver deixado um corpo, toma outro, ou então que reencarna em novo corpo. É assim que se deve entender? Evidentemente. Então, como pode uma alma progredir, se aperfeiçoar? É tendo as reencarnações, a nova existência na Terra, porque o que ele aprendeu lá no mundo espiritual, que lá ele também progride, mas ele vai pôr em prática aqui na Terra, como se aqui fosse a sala de aula e a prova. A alma, então passa por muitas existências corporais? Sim. Só que não é igual para todos os espíritos, né? Cada espírito tem o seu grau de aperfeiçoamento, é igual numa escola. A gente tem aluno que vai mais depressa, tem aluno que vai mais devagar, é aqui também. Os espíritos vão evoluindo, progredindo conforme o seu jeito. E tem uns que adiantam mais rápido e outros não. Aí, Regina, aí na terceira aqui que ele fala, prece resultar desse princípio que a alma, depois de haver deixado um corpo, toma outro e assim. Sim, que é a reencarnação como nós entendemos. Quando ele desencarna, quando o corpo morre, ele vai para o mundo espiritual, que ele vai para a erraticidade, e reencarna de novo. Toma um corpo novamente para progredir mais um degrau. Regina, Algum comentário, alguma pergunta? Regina, tá me ouvindo? Sim, Ah, tá. você está ouvindo? Tô ouvindo. Interessante que na resposta nós estamos na questão 166 do Livro dos Espíritos, né? Uhum. E a primeira resposta que ele dá com relação a alcançar a perfeição, sofrendo a prova de uma nova existência,
é interessante a gente pensar que prova, do ponto de vista que a gente está estudando aqui, é como uma prova na escola. Então, é quando... O microfone está aberto. É como uma prova na escola. Então, é como se a gente passasse por uma situação para mostrar para a gente mesmo que a gente dá conta de lidar com aquilo. Então, eu vejo muitas vezes as pessoas dizendo assim, ai, minha vida é um karma, minha vida é horrível, as situações que eu passo são horríveis, tudo dá errado para mim, como se a pessoa achasse que o fato dela estar nessa situação fosse uma condenação. E, na verdade, a pessoa se esquece que ela está passando por uma prova no sentido de se aperfeiçoar. A prova aqui é para aperfeiçoamento, né? Isso é legal a gente pensar. É para o nosso progresso, né? Porque no mundo espírita a gente também progride. Só que a gente vai ter a prova aqui, né? Para ver o quanto que a gente progrediu. Porque como a gente tem o esquecimento, a hora que a gente reencarna, aí que a gente vai pôr a prova se a gente progrediu mesmo ou não. Mais alguma dúvida? Alguém quer fazer mais algum comentário? Regina. Sim. Regina. Sim. A Adriana estava falando primeiro, Cristina. No caso, provas que o próprio espírito pede para passar? Ou não? Sim e não, né? Eu não tenho muita certeza, mas tem prova que o espírito pede para passar e tem muita prova que é imposta para ele. Aí acho que a Márcia pode explicar melhor. Que essa parte eu fico meio à dúvida. Muitas situações que a gente passa pela nossa vida, nós que escolhemos passar por conta da nossa necessidade. Que, na verdade, todos nós sabemos aquilo onde a gente precisa melhorar. Então, o processo é um processo de aperfeiçoamento contínuo e muitas das situações são escolhidas. Nas obras de André Luiz, a gente sempre tem relatos de espíritos que falam que eles queriam programar certas provas e o próprio mentor dizia, calma, menos, né, porque a gente te conhece, você não vai dar conta. Então, via de regra, a gente quer abraçar o mundo com as mãos, né? Mas, na verdade, os nossos mentores estão ali exatamente para nos orientarem e ajudarem a gente a verificar o que a gente dá conta, né? Mas muitas das situações são escolhas pelo próprio fato da gente saber que tem que melhorar em determinado aspecto, né? E aí, Cristina, o que você ia perguntar? Boa noite, Regina. Eu queria perguntar assim, quando nós desencarnamos e a gente tem que voltar para essa existência, a gente desencarna e nós temos que voltar para esse conhecimento, para, né, de alguma coisa que a gente deixou aí para trás. Você tem um tempo ou você vai e já retorna novamente? Entendeu a pergunta? Não, você quer saber quanto tempo leva para reencarnar novamente, cada espírito? Isso. Depende da necessidade de cada espírito. Tem espírito que tem reencarnação logo depois do desencarne, 1 ano já está reencarnando. Tem espírito que vai reencarnar daqui 100 anos. Vai depender da necessidade do espírito, da evolução dele, do progresso dele pedir para reencarnar logo ou não, e da necessidade dele, principalmente, que ele tem que reencarnar logo ou não. Isso, Márcia? Uma questão que eu quero comentar, perfeito, Rê, é isso. Uma questão que eu quero comentar é o fato de que sempre vai ser levado em conta o que é necessário para o espírito, em conformidade com o que os mentores vão orientar. Se a gente se lembrar das obras da obra Memórias de um Suicida, a gente vai ver que o espírito ele adiou ao máximo a reencarnação dele novamente depois que ele se suicidou. Até que chegou um momento
em que não dava mais, ele mesmo admitia que ele não tinha mais como evitar a reencarnação. Então é um processo pessoal, é um processo que a gente tem o apoio dos nossos mentores, mas conta muito mais o que a gente sente. Porque você sabe quando você tem que fazer determinadas coisas na sua vida. E espiritualmente também é assim que acontece. Chega uma hora que você fala, não, eu vou reencarnar porque eu preciso, isso faz parte do meu progresso. E aí é óbvio que tudo isso é negociado com os mentores. E agora, na fase que a gente está vivendo, cada vez mais as famílias têm menos filhos. Isso também é um complicador, né? O Chico tem uma frase que ele coloca que antigamente as mulheres tinham menos pausa, e hoje as mulheres têm menopausa, né? E é exatamente pelo ponto de que antigamente as famílias tinham muitos filhos, eram muitas oportunidades de reencarnação. Ah, mas então a gente tem que ter um monte de filhos para poder dar oportunidade? Não, cada um tem que fazer o que acha que tem que fazer, né? É só a gente entender que essa reencarnação ela é negociada de acordo com a necessidade do espírito, necessidade de progresso do espírito, né? Porque a gente aprende no plano espiritual, mas a gente consolida a reencarnação aqui no corpo físico. É igual numa escola. Você tem a parte teórica que você aprende, mas daí tem a parte prática que é vivendo, não tem como, né? Márcia, Malu, tudo bem? Queria fazer uma pergunta. Pois não, Malu, pode fazer. Quando uma pessoa desencarna muito jovem, ela foi embora porque ela já cumpriu toda a missão, ela não vai reencarnar, ou ela, no mundo espiritual, a idade dela não faz diferença? Você quer responder? Depende de cada espírito. Não tem uma fórmula, vou falar assim, ele morreu jovem porque ele já cumpriu Depende, cada caso é um caso, cada situação é um caso diferente. Não tem como te falar assim, não, ele morreu hoje porque estava marcado que era hoje, que ele ia morrer disso, disso, disso. Não, tem as suas variáveis, cada caso é um caso diferente. E a idade dele no mundo espiritual, logo que ele desencarna, ele vai continuar com a idade que ele tem aqui. Aí depois que ele vai se recuperando do desencarne, que ele vai se ambientando lá, se ele tiver 100 anos, ele vai ter 100 anos lá, mas em espírito, mas em corpo não. Ele vai ter a aparência que ele desejar. Se ele quiser ter a aparência da última reencarnação dele, como um jovem de 20 anos, ele vai ter essa aparência, porque ele pode, porque o perispírito é plástico. Mas eu acho que é isso. Quanto mais progresso tem o espírito, mais ele vai controlar essa imagem que ele vai ter no plano espiritual. Então, por exemplo, o Dr. Bezerra de Menezes, ele tem a aparência de um senhor de 45 anos, hoje, atualmente. E ele desencarnou com bem mais, acho que quase 70 anos. E essa questão da idade, é importante a gente pensar o seguinte, no Livro dos Espíritos tem uma questão falando sobre a morte prematura. Por que que isso acontece? E a resposta dos espíritos, desculpa, a resposta dos espíritos é que geralmente, quando um filho desencarna jovem, criança ou jovem, é mais provação para a família do que para o espírito. Por quê? Porque a família tem que lidar com essa separação, porque é um processo que não é o natural. Não é natural os pais enterrarem os filhos. Normalmente são os filhos que enterram os pais. Então, toda vez que tem um desencarne prematuro, tem muito mais a ver com a família lidar com isso de uma forma legal, aprender a lidar com o desapego, com o amor mesmo à distância, com o carinho, o reconhecimento dos bons momentos vividos, e do que para o espírito, porque para o espírito ele não para. Ele está desencarnado, mas ele está aquele atleta que acabou de jogar, sai do campo, toma um banho e se prepara para o próximo jogo. Então, as crianças que desencarnam, a vida delas segue. Os adolescentes, os jovens, as pessoas mais jovens que desencarnam, elas seguem o processo evolutivo. E aí elas vão ver qual é eles vão estar agora no próximo projeto reencarnatório deles. E aí vão seguir em frente, vão reencarnar, muitas vezes podem até reencarnar na mesma família, a gente tem alguns relatos nesse sentido,
E por isso é tão importante a gente focar na questão do amar. Porque quando a gente ama de verdade, os laços não se quebram. A gente continua ligado mesmo que estejamos em outras dimensões. E aí a gente se reencontra por quê? Porque o amor, ele sobrevive à morte. Ele sobrevive às dimensões. E aí a gente continua sempre em sintonia, e essa sintonia nos aproxima das pessoas que a gente ama. E aí fica uma coisa que o Ururaí sempre fala na Academia da Felicidade. Cadê minhas mães das outras vidas? Cadê meus pais das outras vidas? Cadê minhas esposas, meus esposos, meus filhos, minhas filhas, meus amigos das outras encarnações? Então a gente evolui em bloco, é um grupo que vai um segurando o outro, e aí de repente alguém sai porque desencarna, mas dali a pouco volta, e assim a gente vai seguindo. É muito lindo mesmo isso, como disse a Lu agora há pouco. É lindo a gente saber que o processo é contínuo e a gente nunca se separa de quem a gente tem amor verdadeiro, né? Eu tenho uma pergunta. Desculpa. Não, pode falar, obrigado. Obrigado, Márcio. Obrigado, Regina. Meninas, eu tenho uma pergunta. Foi falado que muitas vezes a gente escolhe, né? Como que a gente vai viver, qual que vai ser a experiência. Mas assim, não sei nem se eu consigo fazer a pergunta, mas considerando que somos espíritos imperfeitos ou em evolução, não, em progresso, como todos os espíritos vai fazer essa autocrítica de saber, olha, eu preciso evoluir, sei lá, na caridade, no amor ao próximo, e para escolher a existência dele, porque se ele já faz essa autocrítica, faltou só oportunidade, então, tempo na Terra, por exemplo. Não consigo ver uma pessoa com uma ignorância que precisa evoluir a algum ponto que é capaz de fazer uma autocrítica e saber o que ela precisa evoluir para uma próxima existência. Entendeu a minha pergunta? Eu entendi, mas eu discordo da sua pergunta. Porque nós temos muita consciência dos nossos pontos fracos, dos pontos que a gente precisa melhorar. Nós sabemos onde a gente falha. E muitas vezes o que nós não temos é vontade de melhorar. Tanto que no Livro dos Espíritos, quando se pergunta sobre essa questão, os espíritos respondem que muitas vezes, com uma vontade muito pequenininha, a gente é capaz de fazer muita coisa. Porque, na verdade, o que nos falta é ação. E aí, Rê? É isso aí. O que falta é a ação. Conhecimento a gente tem, ainda mais quando a gente está no mundo espiritual, porque antes de você reencarnar, você vai ter um preparo, um estudo para você estar pronta para reencarnar, você tem esse conhecimento de tudo que você precisa melhorar. Aí você tem essa oportunidade de escolher as suas provas. Então, o que falta é oportunidade mesmo, como a Márcia falou. E aí, respondeu, Bruna? Então existe uma preparação, existe um estudo que você faz no mundo espiritual, e aí é apontado determinadas situações que fala, olha, você precisa desenvolver isso para progredir. É essa a minha pergunta, entendeu? Como que a pessoa, por ela mesma, ela vai descobrindo exatamente todos os pontos que ela precisa evoluir? Eu acho que, só para dar um exemplo, quantas vezes você falou a mesma coisa na Café quando o Uru perguntava o que a gente precisa deixar de fazer hoje, né? Porque eu, por exemplo, desde que eu vou na Café, eu falo procrastinação. Então, tipo, eu tô muito bem ciente da onde eu preciso melhorar, mas por que eu não tô melhorando? Acho que foi isso da vontade que a Márcia falou também, né? E uma coisa interessante é que as reencarnações, elas têm um processo meio que automático. Então, pelo que eu me lembre, nem todas as encarnações elas têm um plano reencarnatório específico, minucioso. É meio que um processo automático. Então, é como se fosse, imagina um departamento de reencarnação, e aí já tem os assessores, o pessoal todo trabalhando nesse sentido, de uma forma meio que automática, porque vamos combinar que 7 bilhões e meio de pessoas reencarnadas na Terra,
Tem que ser um processo em massa, né? Do mesmo jeito que agora está acontecendo o desencarne em massa, né? Então, esse desencarne em massa que está acontecendo, ele também tem uma assistência. Existem grupos e grupos trabalhando, auxiliando essas pessoas a se desligarem do corpo, a se desligarem dos familiares, a ficarem bem apesar de terem que ir embora sem se despedir. Então, existe um processo acontecendo. Não é um processo um a um, que no um a um fica muito difícil de dar esse atendimento, né? Então, existem diretrizes que vão seguindo, que vão acontecendo naturalmente. É como se fosse um programa de computador que vai executando o que precisa acontecer. E aí, um caso ou outro que precisa de mais cuidado, aí é utilizado isso. Por exemplo, quando desencarna, outro dia nós estávamos conversando, eu e a Elisa, sobre isso. Ela questionando, vou pegar o exemplo do caso Miguel, que foi o garoto que foi colocado no elevador lá no Recife e acabou descendo do elevador e morreu. Aí a minha filha perguntou, mas por que Deus permite uma situação como essa? Né, um desencarne prematuro, filho único, numa situação tão triste. E aí a gente fica pensando assim, isso daí, esse acontecimento, ele estava previsto? Não sei. Mas já que ia acontecer, já que aconteceu, a espiritualidade sempre aproveita esse tipo de situação para provocar mudanças. Então, de repente, nós estamos conversando sobre por que a funcionária estava trabalhando naquele dia, sendo que ela estava em isolamento social, por que aquele patrão estava com uma funcionária trabalhando na casa dele, sendo que ela era funcionária da prefeitura, por que aquela pessoa, aquela patroa, colocou o garoto no elevador e mandou para o 9º andar, em vez de mandar para o térreo. Quer dizer, tudo isso é aproveitado para que a gente possa transformar as nossas atitudes, a nossa forma de viver. Né? Então, é um desencarne que não é perdido. É óbvio que nenhum desencarne é perdido, mas eles vão aproveitar essa oportunidade para provocar mudanças sociais. E isso eu acho muito interessante. Então, tudo isso, existem espíritos trabalhando com todo esse material e aproveitando cada oportunidade para nos transformar, ou pelo menos para nos impulsionar a transformação, né? É assim que eu vejo. É igual no livro, Márcia, Nas Fronteiras da Loucura. Como era a época do carnaval no Rio de Janeiro, né? Teve todo um programa de auxílio. Não sabia quem ia desencarnar, se ia ter desencarne naquele carnaval. Mas os espíritos já estavam todos preparados. Se tivesse alguma coisa, eles já estavam de prontidão. Então, já tem uma programação assim. Não é que eu sei que os espíritos sabem que você vai morrer, mas eles já ficam de prontidão na situação que pode acontecer alguma coisa. E aproveita para outros para dar exemplos de outras coisas. Entendi, muito obrigada. Por nada, minha linda. A Adriana queria perguntar alguma coisa. Pergunte, Adriana. Não, era sobre a pergunta da Malu, que ela perguntou da idade, em relação ao desencarne, se é programado, parece mais ou menos assim. E no caso de um acidente, que às vezes não está programado, a pessoa mesmo, que às vezes, que nem teve casos que a pessoa entrou dentro do carro e uma pessoa estava dirigindo bêbada, e no fim ela morreu. Entendeu a pergunta? Eu acho que ninguém se programa para morrer de uma forma brusca desse jeito, de um acidente de carro. Foi um erro, né? A pessoa estava bêbada, foi um descuido, não usou o cinto. Aí a espiritualidade vai aproveitar a situação para exemplo de alguma coisa. Agora, ser feita uma programação para morrer de um acidente de carro, uma morte bruta dessa, eu acho que não tem esse tipo de programação, não. Não digo uma programação que a pessoa pediu para acontecer. Não, então. Eu digo de morrer jovem. Então, foi o descuido, o cara está bêbado,
dele ter entrado no carro sabendo que a pessoa estava bêbada dirigindo, não usar o cinto de segurança. Isso, coisa de jovem, de achar que nunca vai acontecer nada. Agora, não é uma programação, não tem um programa para isso. Se eu Então, aí ensino. nesse caso, o espírito vai responder por isso, né? Vai ter mais um detalhezinho para, ou não. Nesse caso é imprudência, né? É imprudência. Você saber que a pessoa está bêbada e ainda assim permanecer no carro e aceitar ou dirigir bêbado ou entrar no carro é uma imprudência. Então, é óbvio que existem agravantes por conta dessa imprudência, mas cada caso é um caso. O que a gente não pode é falar uma coisa e funcionar para todo mundo, não é assim, né? Nessa situação, pode haver uma programação de uma morte precoce. Porém, é o que a Regina colocou, ninguém entra no carro para morrer, né? A gente tem que olhar cada caso com as suas especificidades. E aí, se é um adolescente que desencarna, uma criança que desencarna, numa idade mais jovem, normalmente ele vai continuar crescendo no plano espiritual. Se é uma criança, por exemplo, ela vai se desenvolvendo no plano espiritual e vai crescendo. E aí é o que a gente falou, daí ela vai, conforme ela vai tendo mais entendimento do que aconteceu com ela vai assumindo o controle do próprio corpo espiritual e vai buscando a imagem que melhor ela consiga se expressar, né? Então é isso. Não sei se alguém quer comentar alguma coisa, se está sendo suficiente essas explicações. E aí, gente, mais alguma dúvida? Mais alguma pergunta? Ficou bem explicado? Essa parte aqui é bem. Tem bastante dúvida, né? A gente fica com bastante dúvida. Senão a gente passa para a próxima pergunta. Alguém gostaria de ler a próxima? Ninguém quer ler? Nossa, Ativa o microfone, Cris. A Cris levantou a mão. Olá, eu tô na escola. Posso ler? Vocês estão me ouvindo? Eu não estou ouvindo. Pode ler, Cris. Tá. 167. Qual é o objetivo da reencarnação? Expiação, aprimoramento progressivo da humanidade, sem o que, onde estaria a justiça? Continua? Não, vamos comentar. Vamos comentar essa pergunta. E aí, o que você entendeu dessa resposta? Qual é o objetivo da reencarnação? Assim, para mim, para o meu aprimoramento, progresso, né? Acho que é isso aí. A gente reencarna para progredir, pelo nosso progresso. Ó, eu vou ler uma resposta da Joana de Anjos sobre a reencarnação. Quais as finalidades da reencarnação? Todos reencarnam para progredir, libertar-se das paixões inferiores, estão programados para a felicidade. Estagiar no comodismo ou avançar com decisão. Permanecer no desvio ou retomar o caminho. Insistir na desídia ou removê-la de si mesmo. Estacionar no trabalho ou crescer com decisão. É compromisso pessoal que cada qual deve entender. Realiza o seu mistério com alegria, por mais inexpressivo que pareça. Essa resposta ela deu no livro Alerta. Então, quer dizer, a gente reencarna para o nosso progresso pessoal e para o progresso do planeta. Então, agora é decisão nossa. Progredir ou ficar no comodismo, ficar na procrastinação, igual a Tainá falou. Procrastinação. Isso, igual a Tainá falou, mas é nossa, é evolução nossa. A gente que tem que tomar o primeiro passo para evoluir, progresso. A gente tem que levar em conta, Rê, o fato de que nós estamos num mundo atrasado, um mundo ainda. Vamos lembrar que são 5
na escala de progresso dos mundos, são 5 tipos de mundos. Nós estamos no segundo. Tem o mundo primitivo, mundo de expiação e provas, mundo de regeneração, mundos felizes e mundos celestes ou divinos. Nós estamos no segundo ainda, que é o mundo de expiação e provas. E exatamente por ser um mundo de expiação e provas, por isso que a resposta fala de expiação. Por quê? Porque expiação tem a ver com termos feito escolhas inadequadas. Então, a gente ainda precisa fazer escolhas melhores. A gente ainda precisa entender melhor as coisas. E por conta disso, é que a gente tem a reencarnação como aquela... Eu vou ali para poder aprender a fazer direito, vou ali para poder acertar, fazer escolhas melhores. Então, fica parecendo castigo. Reencarnar ainda é visto como um castigo. Ah, eu tenho que continuar nessa Terra, nesse planeta atrasado? Sim, porque é o planeta que eu tenho condições de morar. Eu sempre brinco com a história do condomínio, né? É o planeta que eu consigo pagar o condomínio. A hora que eu melhorar um pouquinho, eu vou para um condomínio melhor. Então, nós estamos aqui na Terra porque é o planeta onde a gente dá conta de viver. E aí, à medida em que a gente vai se livrando dessas escolhas infelizes e fazendo escolhas melhores, nós progredimos. E por que o Espírito fala em justiça? Porque a justiça é a forma da gente igualar todo mundo. Todo mundo que está na Terra tem condições de fazer o melhor. Todos nós estamos em igual condição enquanto planeta. Agora, são as minhas escolhas que vão me diferenciar ou não e vão me fazer progredir ou não. Então, a condição de justiça é estarmos todos juntos nesse momento, nesse local, com todas essas possibilidades que a gente tem. E cada um faz as suas escolhas, como a Regina falou. Nós somos responsáveis por nós mesmos, pelo nosso progresso. E aí, gente, mais alguma dúvida? Mais algum comentário? O povo hoje está mais quieto do que o de costume? Eu tenho um comentário, mas é mais uma brisa, assim. Então Porque, faça. porque fala humanidade, mas aí, será que os espíritos falam humanidade porque o mundo não estava preparado para, tipo, falar seres? Ou é uma questão de tradução? Ou humanidade para eles, então, significa todo e qualquer espírito encarnado? Pensando assim, nos diferentes tipos de seres e em outros planetas. Eu Tainá, acho. fala, pode Não, falar. Pode eu falar. ia falar que eu acho que ele fala humanidade, porque todos os espíritos reencarnados na Terra. Eu acho. Não sei. Ficou meio da dúvida a sua pergunta. Fiquei meia. Não, é porque aqui nós estamos falando especificamente da reencarnação dos humanos. Ah, Estamos falando das múltiplas reencarnações e tudo mais. Mas a tua pergunta em 2020 faz todo sentido a sua pergunta. Porque talvez porque desde sempre a gente se achou melhor do que os outros reinos, né? A gente sempre se achou o rei da cocada, o ser humano que escolheu ser o topo da pirâmide. Em 2020 faz todo sentido a gente pensar no progresso de uma forma geral. Hoje, mais do que nunca, a gente sabe que é impossível a gente progredir se a gente não olhar para todos os outros seres, todos os outros reinos. Se a gente não tiver esse respeito, não vai funcionar. Então, e essa resposta é para aquela época, que nem agora para nossa época, igual a Tainá falou, eu acho que é para todos os reinos, de todos os seres vivos do planeta. Inclusive os seres que não têm vida, né? Todos os não, seres. Todos os seres. Vamos lembrar que o Livro dos Espíritos foi escrito em 1857, e se não me engano, foi em 1800 e alguma coisa que foi estabelecido que a mulher tem alma. 1800, agora não me lembro. Percebe? Então, só para a gente poder entender, quando Kardec
escreveu todos esses escritos do espiritismo, a gente e conversava com os espíritos e tinha essas informações, era essa humanidade que a gente tinha nessa época, né? Só para a gente poder ter uma noção, porque estamos falando em 2020, mas se naquela época a mulher tinha recém sido admitida como possuidora de alma, até então mulher ela tinha menos valor do que um animal. Por quê? Porque se eu tivesse um dinheiro para comprar um animal, era melhor porque ele ia fazer um serviço pesado, né, do que sustentar uma mulher. Essa era a visão da época, né? Uma visão de que a mulher era um gasto, era um custo, não era uma parceira. Então, dentro desse processo, imagina os outros reinos, né? Imagina os outros seres vivos. Eles falam que a gente aguenta ouvir, né? Tá me ouvindo, Márcia? É que a minha internet aqui deu uma caída, caiu tudo, eu entrei de novo. E aí, gente, isso ficou bem explicado? Alguém tem alguma dúvida? Quer fazer mais algum comentário? Ou podemos passar para frente, ler mais uma? Posso ler, então? 168. É limitado o número das existências corporais ou o espírito reencarna perpetuamente? A cada nova existência, o espírito dá um passo para adiante na senda do progresso. Desde que se ache limpo de todas as impurezas, não tem mais necessidade das provas da vida corporal. Então, quer dizer, não é ilimitado, né? Ele vai reencarnar até ele ter a necessidade de ficar reencarnando. Na hora que ele já tiver o progresso suficiente de se tornar um espírito puro, ele não vai mais reencarnar. Assim que eu entendo. Você quer complementar, Marcia? Eu só quero comentar que eu vejo muitas pessoas, inclusive espíritas, dizendo quantas 1000 encarnações a gente já teve, né? E isso, no meu entendimento, é uma bobagem, porque se cada caso é um caso, e se cada espírito é individual, o progresso do espírito é individual, não faz o mínimo sentido a gente ficar planejando quantas encarnações a gente já teve e quantas a gente vai ter. Porque, de repente, numa encarnação, se eu dou um salto no meu progresso evolutivo, eu vou lá para frente, e aí eu posso até ser diferente da média, né? Então é algo muito pessoal, por isso que os espíritos sempre vão atrelar o número de encarnações à forma como o espírito aproveita as provas, porque é como um aluno que se destaca, que tem uma capacidade intelectual maior, e ele vai mais rápido do que a sala de aula, a classe dele, ele muitas vezes ele é impedido de ter que continuar frequentando a aula. Ele já passa de ano e passa se adianta no processo escolar normal e vai lá para frente. Quer dizer, se no mundo físico, aqui na Terra, super imperfeito, a gente é capaz de reconhecer o que a pessoa já tem, imagina no plano espiritual, né? Aquela questão dos 5 mundos que você falou, Márcia, é dividido por planetas? Ou, por exemplo, a Terra vai chegar em um momento que ela vai alcançar outros graus, ela vai o outro, você falou, o seguinte seria regeneração, né? Então, a Terra ela vai entrar no mundo de regeneração ou a Terra vai sempre estar limitada ao mundo de expiações e prova? Não, a Terra está progredindo e ela já está na transição. A gente ouve falar muito de estamos no mundo em transição. Ela já está em transição de mundo de expiação e provas, que é o segundo, para o terceiro mundo, que é o mundo de regeneração. Aquele fim do mundo que a gente sempre ouve falar, as pessoas preocupadas porque o mundo vai acabar. Não, vai acabar aquele mundo focado na materialidade, aquele mundo focado no egoísmo, no orgulho.
a mudança da Terra, ela é uma mudança estrutural no sentido de sentir, não fisicamente, não vai acabar nada, não precisa acabar nada para transformar. É uma transformação pessoal, interna, de cada um, uma transformação para melhor. E a Terra já está nesse processo de transição. Por isso, tanto medo do fim do mundo como as pessoas têm, né? Só que também não tem data, porque os espíritos não trabalham com uma data certa, né? Eles não falam, vai ser em tal época. Não, a gente já está. E isso é muito, muito visível, né? Não sei, eu entendo que é muito visível. A gente percebe que aquilo que era verdade não é mais verdade, a gente está questionando tudo, estamos revirando o nosso lixo interior, estamos nos transformando em pessoas melhores, e isso é como uma grande faxina que, no final das contas, a gente vai ter o processo de mundo melhor. Muito parecido com uma faxina numa casa, onde a gente revira tudo, tira tudo do lugar, sacode a poeira, e no final, a sensação que fica é uma sensação de casa limpa. Nós estamos limpando a nossa casa mental, estamos limpando o nosso coração de todas as emoções negativas, deletérias, e ao final do processo a gente vai ficar melhor. Porém, não é um final brusco. Do mesmo jeito que a gente já entrou nesse processo e estamos passando, a gente vai também saindo desse processo e entrando naturalmente no mundo de regeneração, um mundo melhor, um mundo onde o mal ainda existe, mas o bem vai se sobrepor. Eu tenho Essa uma dúvida. classificação Opa. dos mundos não é circunscrito ao planeta só, é os habitantes do planeta. É a vibração dos espíritos que habitam aquele planeta que faz ele ser de regeneração, de release. Então, a Terra está passando de provas e expiações porque nós estamos mudando o nosso jeito. Nós estamos progredindo, então o planeta progride junto. Muito bem lembrado, Regina. É uma questão dos habitantes. Nós fazemos o nosso ambiente, exatamente isso. Fala, Tainá, você ia falar? No quinto mundo, né? Mundo feliz, o último. Aí já não é muito mais um lugar para se encarnar. O último é mundos celestes ou divinos. Isso. O mundo felizes é o quarto. Então, no mundo feliz e no mundo celeste, já não é mais um planeta para se encarnar, né? É só um aglomerado, uma casa sem encarnação, né? Porque o espírito. Os espíritos bons, eles reencarnam ou não? Acho que é só os imperfeitos, eles continuam reencarnando, não é? Não sei. Os espíritos perfeitos não precisam mais reencarnar. Os espíritos bons ainda reencarnam. Né? Porque nós temos os espíritos imperfeitos, depois nós temos os espíritos bons, e depois os espíritos perfeitos. Os perfeitos não têm mais nada a expiar, e eles já alcançaram o progresso, então eles não têm necessidade de reencarnar. Porém, eles vão continuar trabalhando, por quê? Porque nós não somos ainda espíritos perfeitos, a gente não tem a mínima ideia do que é ser o espírito puro, né? Mas eu entendo que um espírito puro, ele vai cuidar de auxiliar aqueles que ainda estão a caminho, né? Conforme a gente vai progredindo, a gente vai ampliando a nossa visão. Eu sempre comparo isso com um bebezinho. Você pega um bebezinho de 6 meses, e aí você começa a ir orientando de acordo com o crescimento que ele vai tendo. E ele vai tendo mais autonomia conforme vai crescendo. E aí, conforme ele vai crescendo, ele vai tendo mais autonomia e vai tendo mais responsabilidade. Então, eu entendo que é o mesmo processo que acontece com os espíritos, em termos de progresso e atividade, né? E aí a questão do mundo, na verdade, então, seria um mundo puramente espiritual, né? Não teria nem por que ter perispírito, por exemplo, no mundo celeste. É só um lugar para, sei lá, eles fazerem uma reunião. Não que se sabe. Que tal o universo, né? Como espírito puro verdade. e perfeito, que tal a gente poder atuar no universo onde a gente quiser, né? Uma casinha pequena. Fica bem legal. A gente sabe, por exemplo, na Revista Espírita, que
que o Mozart, ele está reencarnado onde que é o mundo que ele está reencarnado? Meu Deus, como é que chama? Essa, Saturno? Não sei se é Saturno. eu acho que é Júpiter, Saturno. Júpiter, Júpiter. Júpiter. Está reencarnado em Júpiter, e aí uma médium, na época de Kardec, ela desenhou a casa de Mozart em forma de clave de sol, cheia de plantas e tudo mais. Então eu fico imaginando, né, como é que um espírito já bom, no caso dele, né, um espírito que está no nível de progresso acima da gente, como é que ele constrói, porque se eu enquanto encarnada, imperfeita, eu vou fazer um bolo, eu vou fazer o bolo de acordo com as habilidades que eu tenho. E às vezes pode sair muito bonito, às vezes pode sair um desastre. O espírito, ele vai criar de acordo com o progresso que ele tenha. Então ele pode criar uma vestimenta, ele pode criar uma alimentação, ele pode criar uma casa, como o Mozart fez. Então imagina, tudo que você vai fazer vai ser de acordo com a tua capacidade. E isso em todas as áreas, né? Márcia. Oi, Lu, Márcia. pode falar. É a Lu. A hora que eu entendi, né, que os espíritos perfeitos, eles não precisam reencarnar mais, porém, alguns voltam em missão, né, escolhas. Mas, assim, se eu estou dando um exemplo, uma mãe que não precisa, quer dizer, não, um espírito que não precisa reencarnar mais, mas ele quer reencarnar para ajudar, tipo, uma filha que teve na outra reencarnação, um filho, ele pode, não pode? Tipo, ela quer voltar naquela, porque eu lembro que no livro da renúncia lá, a Alcione, ela volta para tentar, ela não precisa reencarnar, né? E aí eu não lembro direito, faz tempo que eu li o livro, mas parece que ela pode voltar, ela tem escolha de voltar, ela até conversa, que o pessoal fala para ela lá em cima, ó, você não precisa. Ela fala, não, mas eu quero voltar para ajudar, acho que era o amor dela, não sei, uma coisa É assim. Alcione e o amor dela era Pólux. Ela não precisava mais reencarnar na Terra. Entendeu? Ela era um espírito elevado, mas eu não acho que ela era um espírito perfeito ainda. Ela não precisava mais reencarnar na Terra, como o Bezerra de Menezes não precisa mais reencarnar na Terra, como o Chico Xavier não precisa mais reencarnar na Terra, como a Madre Teresa de Calcutá também não precisa reencarnar na Terra. Mas são espíritos, o Chico e o Bezerra, a gente sabe disso, eles querem continuar por aqui porque eles têm interesse em continuar por aqui, né? E é o mesmo caso da Alcione, ela queria auxiliar o Pólux, nesse livro Renúncia, Sim. que é um livro sensacional. Sim. Uhum. Bom, então pode, né? Por escolha do espírito, ele pode, se ele quiser. Ah, mas espera aí. Quanto maior o Mas ela, progresso, maior o livre-arbítrio. Então, se o sim, espírito tem progresso, ele pode escolher. Né, Rê? A gente já tá, estudou sobre o livre-arbítrio. sim, tá joia. Obrigada. Sim, nós já estudamos e é a escolha dele, né? Quanto mais progresso ele tem, mais livre-arbítrio ele tem, e ele pode escolher o que ele vai fazer. E aí, gente, mais alguma pergunta? Senão a gente termina. Essas duas últimas perguntas que tem aqui, nós já falamos, já Cristina comentamos levantou a elas sem mão. querer. A Cristina É que levantou a mão. eu não vejo aqui. Então Tá. fala, Cris. Cristina? Oi, Rê, eu tô numa briga com esse telefone. Pode perguntar. Jesus. Ó, aqui fala assim, a cada nova existência, o espírito dá um passo no caminho do progresso. Eu entendo assim, A gente não leu que ainda, Rê. A gente não leu ainda essa pergunta. Leu? Não. não foi essa a última agora? Não, a última foi a 167. Não, lemos sim, Márcia. Eu que li.
Lemos, foi a Eu que Regina. li, lemos sim. Eu entendo assim, por exemplo, hoje, eu tenho assim, eu tenho um conhecimento, preciso ainda ter mais conhecimento, mas eu já sou uma pessoa assim que tem aquele pouco de conhecimento sobre as minhas atitudes, né? O que eu posso, o que eu não posso, o que eu devo, o que eu não devo. Então, aí eu tenho um progresso, certo? Eu tenho um progresso aí. Mas e se na minha nova reencarnação por exemplo, tirar a vida de uma pessoa, fazer uma coisa assim, né? Eu sei que a gente não anda para trás, a gente só anda para frente. Mas isso pode acontecer, certo? E aí, no caso, eu voltaria. Nossa, minha cabeça deu nó. Você entendeu a minha pergunta? Ó, pelo que eu entendi, que eu acho que você perguntou, a gente não vai regredir. Eu posso ficar estacionada. Eu não progredi nessa reencarnação. Eu fiquei estacionada no progresso passado. Mas eu não vou regredir. Eu posso ficar só estacionada, não vou progredir. Vou ficar parada e na próxima reencarnação eu vou me esforçar para progredir. É uma encarnação nula, por conta das escolhas inadequadas que eu fiz. É como você deu uma bobeada e fez uma escolha infeliz e perdeu a oportunidade de progredir. Mas você não regride porque você tem conhecimento, você sabe que não era legal o que você fez e você ficou estacionada. Ô, Márcia, é como se fosse na escola, então, né? Você não passa de ano, mas também não volta para da quarta para a terceira série, né? Sim, muito legal essa comparação com escola, porque aí a gente consegue entender, né, Jorge? E realmente, eu não consegui, não tem como, eu tenho que passar por aquilo, e aí vai ter uma coisa que a gente no direito é chamado de um agravante, que é o fato de que eu tinha o conhecimento, sabia que não era legal fazer aquilo, mas eu fiz, então eu posso ter alguns complicadores, porque eu não saio impune de um ato escolhido de forma errada. Não tem como sair impune. Se, por exemplo, todo mundo sabe que não pode matar ninguém. Então, se igual esse exemplo que a Cristina deu, se eu mato alguém inconscientemente, eu sei que isso não é legal. E ainda assim, se eu faço essa escolha e se eu vou lá e mato, opa, peraí. Entende? Por isso o que vai sempre prevalecer é a intenção, que no direito é o dolo, né? Quando a pessoa tem a intenção de fazer aquilo, né? Então, a intenção é que vai sempre. Porque, por exemplo, eu posso tentar salvar alguém e alguém que está caindo, eu vou tentar salvar e, em vez de salvar, eu empurro. Mas eu não tinha intenção de matar. Eu fui tentar salvar. Então, aí o que vai prevalecer é a intenção. Sempre a intenção é o mais importante. E aí, respondeu, Cris? Podemos passar para frente? 169. É invariável o número das reencarnações. Márcia. Fala, Uru. Tá ouvindo? Alô, Márcia? Oi, Juraí, pode falar. Tá. Não, é rapidinho. Eu penso assim, que a gente tem que ficar ligado 24 horas para que a gente está reencarnado. Porque o mundo material distrai muito a gente. E a gente passa um dia sem, às vezes, focar no nosso progresso. Por quê? Porque já já a gente vai morrer. Né? A gente vai morrer daqui um dia, uma semana, um mês, um ano, 5, 10, 20, vai acontecer esse momento. E
e vai ser muito doloroso a gente se dar conta que a gente sabia o que tinha que fazer e não fizemos. Então, quando o Espírito diz ali expiação e melhoramento progressivo da humanidade, sem isso não existe justiça. Quer dizer, a gente focar nessa questão da justiça, porque sem amor não há justiça. E aí vem aquela história, né? O que é que eu estou fazendo pela justiça individual e coletiva? Porque se a gente não faz nada pela justiça coletiva, a gente está numa bolha, né, de acomodação, ou de alienação, ou de indiferença, e quando morrer vai pegar. Com todo o conhecimento que a gente tem, né? Com todas as possibilidades que a gente tem. Exatamente. Veja que o próximo item, não vou entrar no próximo item, mas só para a gente entender, justiça da reencarnação. Tudo começa pela justiça. E aí tem na outra questão, quando ele fala das impurezas. A gente perde muito tempo, né, olhando ao redor. Será que cada um saberia aqui? Eu estou me perguntando também. Você tem noção das suas impurezas? A Cris usou esse exemplo de matar alguém. É uma coisa, né, que pode acontecer, mas pode acontecer menos, ou pode acontecer quase não acontecer. Agora, o principal é o egoísmo e o orgulho, que é o que ainda nos mantém na condição de espírito impuro, imperfeito, na terceira classe, né? Então, essas impurezas focadas no orgulho e no egoísmo, o que é que eu tenho que bater forte em mim? Orgulho, né, humildade, egoísmo, fraternidade, solidariedade. O que é que eu tenho que bater em mim, desconstruir em mim, para ascender um grau aí, ascender um passo a mais em direção para cima, né? Ir para cima. E então, quando eu penso que essa informação que ele traz aí, né? Se livrar, se acha limpo de todas as impurezas, senão você não vai para bom espírito. E o espírito puro, ele não reencarna. Aquilo que a Luciane perguntou é porque, Lu, na condição de espírito puro, você já não tem mais essa afeição, essa ligação que hoje você tem, que eu tenho, todos nós temos com família, com filhos, né, e tal. Na condição de espírito puro, a tua família é a humanidade. Você já não tem mais. Aliás, é o primeiro ensino que Jesus dá para nós, né? Quando o irmão dele chega lá na porta, que ele está lá na festa tomando vinho e tal, não sei o que, fala: Jesus, a mãe está chamando. E aí ele vira para o lado e fala: quem é minha mãe, quem é meu pai, quem são meus irmãos. Mas enfim, então só queria comentar sobre isso. Primeiro, a gente ficar ligado e muito ligado nas impurezas, porque a gente dá opinião. Por exemplo, eu estou dando aqui uma opinião. Eu não tenho pretensão nenhuma de estar certo, porque isso não ganho nada com isso. Eu quero, sim, estar o mais próximo possível da verdade e estar praticando isso. Não tem intenção nenhuma de estar certo. A gente não ganha... Você não ganha existência por dar a opinião certa. Você ganha existência por estar com a mentalidade cada vez mais próxima da verdade e estar praticando o que você acredita, né? Ninguém vai ganhar existência por saber o livro dos Espíritos de cor salteado, né? Mas sim por olhar aqui, jogar dentro de si, fazer um inventário cruel e especificamente, já que a gente está falando dessa questão aí da reencarnação, quer dizer,
o que é que eu necessito combater em mim depressa, que ainda representa uma impureza, partindo do quê? Do egoísmo e do orgulho. Aí cada dia faz sentido, a vida faz sentido, e aí quando a gente morrer, a gente vai ter aquela sensação boa, do tipo assim, fiz, né? Consegui, né? E não ficar estacionado, né? Era isso. Legal, Duraí. Rê? Eu vou ler essas últimas duas, que falta aqui para esse item, mas as respostas, a pergunta e as respostas já estão englobadas em todos esses comentários que nós fizemos. Eu vou ler e depois, se alguém quiser fazer mais algum comentário, tirar mais alguma dúvida. 169. É invariável o número das encarnações para todos os espíritos? Não. Aquele que caminha depressa, as muitas provas se forram. Todavia, as encarnações sucessivas são sempre muito numerosas, porquanto o progresso é quase infinito. 170. O que fica sendo o espírito depois da sua última encarnação? Espírito bem-aventurado, espírito puro. Pelo que eu entendi aqui, todos os nossos comentários que nós fizemos até agora sobre as outras perguntas já incluiu na resposta desse daqui. Mas se alguém tem algum comentário para fazer, alguma dúvida, fique à vontade para falar. Senão a gente passa para o outro item. Alguém? Uru? Na verdade, já são 9:06, Rê. Sim, é que naquele post que você pôs, você falou que era até as 9h30. Vai parar agora, então? Não, é que nós colocamos 9:30 porque às vezes a reunião acaba indo mais, mas fique à vontade, eu tô bem. Não, então a gente termina, semana que vem a gente começa o item novo, porque senão a gente vai ter que parar no meio, né, do item. Tá. Alguém ia fazer uma pergunta? Eu fiquei um pouco na dúvida na interpretação as encarnações sucessivas são sempre muito numerosas. Sucessivas no sentido de serem próximas, tipo uma reencarnação atrás da outra, e aí, nesse caso, elas vão ser numerosas? É isso? Eu interpretei mal. Sucessiva é uma depois da outra. E não numerosas. Então, mas a que fala, as encarnações sucessivas são sempre... Sucessiva é diferente de numerosas. Sim, aí ele falou, aqui fala, a resposta é, as encarnações sucessivas são sempre muito numerosas. Sim, então, numerosas porque a gente vai fazendo progresso e conforme a gente vai fazendo progresso, a gente vai precisando de outras encarnações. E ninguém consegue, numa encarnação só, ou em poucas encarnações, chegar à condição de espírito puro. Por isso é que são numerosas, né? Não sei se respondi, Bruna. Sim, respondeu, entendi. Mais algum comentário, mais alguma dúvida? Porque senão a gente encerra por hoje e semana que vem a gente retorna com a justiça da reencarnação. Tudo bem por aqui, gente? Márcia, só... não, pode falar. Adriano, Fala, o Adriano falou antes. Em relação ao que a Cristina perguntou, né, e até mesmo em relação ao que o Ururaí falou, né, da gente se controlar e assim, saber o que fazer, né, que nem hoje, dentro de tudo que eu aprendi no GEOL e com muitas outras informações que eu tenho, né, eu sei bem hoje o que fazer, mas aquele sentimento ainda de justiça, um sentimento para com o outro ainda, às vezes, de raiva, de fúria, ele permanece ainda, né? E eu trabalho diariamente isso para que isso não venha à tona, né? E dentro disso, eu queria saber, assim, o que eu posso fazer para estar cada vez mais melhorando isso, né?
porque é um autocontrole diário sobre os meus comportamentos em relação ao comportamento do próximo, né? E às vezes tudo que a gente vê por aí, né? E muitas vezes eu entendo assim, que nem eu vejo que eu tive uma grande oportunidade de aprendizado que muita gente não tem. Isso já faz com que amenize muito quando eu olho para o outro, né? E vejo que às vezes ele está num comportamento que eu estou vendo que é inadequado, né? E eu tento me controlar para que eu não essa coisa interna que vem, eu não sei dizer se isso é uma questão de fúria ou de raiva, de justiça, né? Venha à tona e isso exploda. Não sei se eu fui claro com o sentimento e com a pergunta. Posso responder, Regina? Tá, porque tem muito a ver, Adriano, com o que a gente já conversa no GEOL já há muito tempo. É, os espíritos não esperam que a gente seja perfeitos, porque nós não somos, eles sabem disso. O nosso mentor não espera que eu seja perfeito, ele sabe que eu tenho um monte de imperfeições. Mas o que eles esperam é que eu me esforce para domar as minhas más tendências, as minhas más inclinações. Quanto mais conhecimento eu tenho, mais preparada eu estou para poder mudar. Então, nós lemos a semana passada sobre essa questão do livre-arbítrio. Quando eu aprendo, igual aqui agora, a gente está aprendendo que a gente tem que ter o princípio da justiça na nossa mente e que a gente precisa, para progredir, nos livrarmos das impurezas. Quando eu entendo isso, quando eu aprendo e entendo isso, eles esperam que eu busque quais são as minhas impurezas e corrija, que é o que o Uraí estava colocando. Porque senão eu vou sair da encarnação muito inteligente, uma conhecedora fantástica do Espiritismo, mas com mudança zero. Então, é exatamente aí que vai entrar o processo de ação. Não adianta eu saber muito e não fazer. Exatamente, que colocar em prática, né, para mim é um trabalho assim, um diário, né, eu colocar tudo isso que aprende em prática. Como o Uraí falou, ninguém vai ser espírito. Como o Uraí falou, ninguém vai ser espírito puro por ter aprendido. A gente vai ser espírito puro, a gente vai se purificando à medida em que a gente se transforma. Então, quando você tem raiva de alguém e você segura essa raiva, e você administra essa raiva, e você extravasa essa raiva, em vez de matando, você extravasa de uma outra forma, aprendendo a lidar com a raiva e colocando a raiva para fora de outra maneira, que não agredindo alguém, isso é progresso. Você está melhorando. Porque no passado, eu sempre falo isso no GEOL, há 200 anos atrás, todas as brigas terminavam em morte, porque havia o duelo como instituição, e era institucionalizado. E se alguém me desafiasse, eu era obrigada a aceitar o desafio e partir para o confronto. E nesse confronto, ou eu matava, ou alguém me matava. Então, há 200 anos atrás, isso era lei. Hoje, a gente consegue sair de uma briga sem matar e sem morrer, né? Esse é o desafio. Gratidão. Lu, você quer perguntar? A Lu tinha levantado a mão. Ô Lu, pode perguntar. Não, na verdade, era só que vocês estavam encerrando, eu só ia falar que a hora que eu perguntei sobre... Alô? Tá me ouvindo? Fala, Lu, pode falar. Sim, pode falar, Lu, tá bom o som. É porque ficou mudo aqui. Na hora que eu falei sobre reencarnar, quando a gente tiver espíritos imperfeitos, aí o Ururaí fez aquela colocação, e aí a gente, né, a gente abre a mente, né, porque na verdade eu pensei assim, essa pergunta minha foi, depois que ele falou isso, que veio isso na minha cabeça, essa pergunta minha foi relacionada ao meu mundinho, né, o que eu estou vivendo agora, dentro dessa minha família,
Mas lá, quando a gente realmente, o que eu entendi que ele falou foi isso, quando a gente estiver como espírito perfeito, talvez você nem esteja mais lembrando, né? Mesmo que os laços sejam muito fortes, mas você vai estar numa outra dimensão, numa outra sintonia, eu acho que numa vibração tão forte que, assim, não é que eles ficam para trás, eu não sei se você me entendeu, mas eu acho que a minha preocupação não vai ser essa, vai ser outras preocupações, né? Mas, assim, uma preocupação, assim, como que fala, agora a gente fica numa preocupação meio tapada, meio fechada, né? Não sei se eu consegui colocar, entender. Márcia, Oi, pode falar. ela mencionou meu nome, então eu gostaria de ter direito à réplica, por favor. Ah, meu Deus. Lu, veja só, se a gente não ampliar o conceito de família, se a gente não olhar para a justiça social, se a gente não entender que o que acontece lá longe com o outro, em termos de sofrimento e aflição, conforme a gente aprende na mensagem O Homem de Bem, se isso não nos incomodar, a gente não progride espiritualmente. Então, tipo assim, se você não ampliar o seu conceito de família, você não sobe. Entende? Se eu e você, quando eu falo você, eu e você, se a gente ainda continuar achando preso, melhor dizendo, preso aqui a essa bolha, né? Essa famíliazinha, as coisinhas, não sei o que, a gente não sobe. A gente só sobe, só progride quando a gente amplia esse conceito de família. E ao ampliar o conceito de família, você vai ter dezenas de Rafaéis, de Lívias, de Luanas, centenas de Rafaéis, de Lívias, de Luanas, milhares de Rafaéis, de Lívias, de Luanas, entendeu? Aliás, ok, Lu? Entendeu, Lu? Aliás, tá? Aliás, Platão, que foi um dos espíritos que inspirou, que fez parte, junto com Jesus, de toda a formação do espiritismo, ele tinha uma ideia, olha que coisa maluca e ao mesmo tempo assim. Ele dizia o seguinte, que ele propunha que os pais não tinham o direito de saber quem eram os filhos deles. Os pais, na época, né, de Platão, né, Platão fez a seguinte proposta, que nenhum pai, nenhuma mãe ficasse sabendo quem é filho dele e quem não é. Sabe por quê que ele propunha isso? Porque assim, os pais tratariam todos os filhos da mesma forma, porque como ele não saberia quem é filho, quem é filha, real, ele procuraria fazer o melhor. Olha que coisa assim, né? Maluca e ao mesmo tempo, que visão de humana, de justiça social, né? Porque se alguém te ligar e falar assim, nossa, aconteceu uma coisa, ai, mas foi com meu filho? Não, não foi. Ah, então tá bom. Quando a gente tem esse tipo de reação, isso mostra o nosso egoísmo. Entende? A gente não é capaz ainda de sentir a dor do outro, né? Quer dizer, é lógico que a gente mas é um treino. Então é isso, Lu. Quer dizer, não é que você vai abandonar os seus filhos, você vai ampliar o seu amor de tal forma que em vez de ter 3 filhos, você vai ter 100, você vai ter 1000, você vai ter 10.000, não filhos do corpo, né? Mas filhos da alma. É isso. Ururaí, Gratidão. Ururaí, vamos lembrar que Platão viveu 428 anos antes de Cristo. Então, estava muito além do seu tempo, né? Muito bem lembrado, muito bem lembrado. Gratidão. Esse conceito, Gratidão.
esse conceito da fraternidade universal, Duraí, o microfone está aberto. Eu estou querendo fechar aqui. Esse conceito da fraternidade universal é um conceito que é o que a gente está treinando aqui, né? Então, no momento em que eu começo a me livrar das minhas impurezas, eu paro de ficar com aquele olhar focado apenas no que é meu e eu amplio para o nosso, né? Eu realmente me abro de uma forma para a fraternidade universal, né? Esse é o olhar. E aí, gente, mais alguma dúvida, mais algum questionamento, algum comentário? Eu queria fazer um comentário. Então, faça. Posso falar? Aquela questão que eu usei agora há pouco sobre você tá andando e de repente você faz alguma coisa, né, que não deveria. Eu lembro muito o que eu aprendi, né, sobre o vigiai, né, sempre. Porque eu penso assim, se eu chutar o balde, eu vou ter que colocar no lugar novamente, né? E aí vai ser desgastante, começar tudo de novo, né? Eu tento focar nisso aí. Então eu lembro muito dessa palavra aí, sempre assim, tá vigiando, vigiai, vigiai, vigiai. Então é isso. Só para lembrar, Cris, você lembrou muito bem, a fala de Jesus é vigiai e orai. E normalmente a gente vê nas citações o pessoal colocar orai e vigiai, né? E a gente já aprendeu que primeiro eu preciso fazer a minha parte. Depois é que eu vou pedir o amparo, né? Então sempre vigiai e orai, nessa ordem, né? Ok, gente, e aí, mais alguma coisa? Senão, a gente para por aqui, já são 9h20. Lembrando que quarta-feira a gente tem o Livro dos Médiuns, na quinta-feira a gente tem a Academia da Felicidade, estão todos convidados. Então vamos encerrar, ou alguém mais quer comentar? Senão, eu vou pedir para a Márcia fazer a prece para nós. Sim. Lembrando que essas reuniões estão sendo gravadas, e aí depois a gente está colocando no canal do YouTube do GEOL. Então é importante você entrar lá no canal do YouTube, curtir, se inscrever, também no Facebook do GEOL, né? Para que a gente possa ter mais contato e alcançar mais pessoas, ok? Então vamos lá. Jesus querido, mestre e amigo de nossas vidas, queremos te agradecer. Agradecer por todo esse momento que estamos vivendo de estudo, de questionamento, mas também de progresso pessoal para cada um de nós. Através desse estudo, estamos nos aprimorando, estamos alcançando o entendimento necessário para termos a lucidez de escolher melhor e de vivermos uma vida com mais intensidade, com mais proveito, uma vida mais objetiva, uma vida onde somos realmente responsáveis por aquilo que escolhemos, deixamos de ser manipulados pela opinião do outro, assumimos a nossa capacidade de raciocínio, assumimos a nossa capacidade de ação e nos transformamos em pessoas melhores enquanto estamos aqui na Terra. Queremos agradecer aos mentores espirituais do GEOL que sempre nos orientam, que continuam fazendo um trabalho incansável do plano espiritual direcionado para todos nós, nos auxiliando nesses momentos difíceis, porém momentos de muita aprendizagem, momentos de progresso pessoal, comunitário. Queremos agradecer a Jesus por essa oportunidade que estamos vivendo e assumimos o compromisso de oferecermos o nosso melhor. Um dia de cada vez, sempre em frente.
Gratidão, Jesus, pela possibilidade. Gratidão por essa oportunidade. E que continuemos firmes, focados em dar o nosso melhor. Gratidão, amigos. Gratidão a todos aqueles que contribuem com esse momento no GO e que continuemos firmes fazendo a nossa parte. Uma noite iluminada para todos, que fiquemos bem, felizes e bem. Gratidão. Que assim seja. Gratidão, Márcia. Tchauzinho, gente. Gratidão, gente. Foi ótimo. Gratidão, felicidade. Gratidão. Boa noite. Boa noite, boa noite.